paz do Senhor Jesus, boa tarde, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada em Cristo Jesus. Eu quero trazer um vídeo rápido, um vídeo de reflexão. Esse vídeo eu assisti no canal de um dos meus inscritos. Eu achei tão interessante que eu resolvi trazê-lo aqui nesse canal. A única coisa que eu peço em troca, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu like. A nossa próxima meta é 300 inscritos e eu não consigo isso sem a tua ajuda. Você é aquela pessoa abençoada e usada por Deus que vai fazer esse canal crescer. E Deus vai usar poderosamente para estar deixando o like e compartilhando esse vídeo. E quando você comentar, eu vou no seu canal lhe fazer uma visita também, tá bom? Maravilha. Eu quero dar um título para esse vídeo, né? E o título que eu daria para esse vídeo é Achando que vai tudo mal. Como assim, pastor? Deixa eu lhe contar a história. A história é o seguinte, não sei se ela é real ou se foi inventada, mas eu acredito ser até real. Um certo pastor, ele todo feliz, se prepara para realizar mais um culto na sua igreja. Uma igreja simples, uma igreja pequena. E esse pastor sai de casa todo feliz, cumprimenta a sua esposa e vai para o culto. Chegando no culto, ele se coloca sobre os seus joelhos e começa a orar. Ora 10 minutos, ora 20 minutos, ora meia hora, e ninguém chega para o culto. Passa um pouquinho da hora e ninguém chega para o culto. De repente, ele percebeu que chegou um casal, um homem e uma mulher, e os dois sentaram lá no fundo da igreja. Ele orou mais um pouco. Quando ele deu fé, entrou mais um homem com uma corda na mão torada, roupa toda suja, todo maltrapilho, e sentou do outro lado. Ali então, ele vai iniciar o culto, depois chega mais algumas pessoas, e ele vai pregar, mas ele vai ficar desapontado, porque ele esperava que aquele culto ia ser um culto maravilhoso, com bastante gente, com bastante almas se rendendo aos pés do Senhor. Na história, ele encerra o culto depois dele ter pregado uma palavra poderosa e ele vai para sua casa. Quando ele vai para a sua casa, ele vai ser assaltado no meio do caminho. Quando ele é assaltado no meio do caminho, vão levar o seu carro, vão levar os seus pertences e dentre os pertences vão levar a sua Bíblia. Ele chega em casa desanimado, ele chega em casa triste, vai relatar para sua esposa tudo o que aconteceu, mas ele vai permanecer firme na fé. Passa-se os anos, passa-se o tempo, a igreja então vai crescer, a igreja então vai ser abençoada, tanto espiritual como financeiramente. E um certo dia, em um culto, com a igreja lotada, o pastor repleto de obreiros do lado, o pastor já bem trajado, o pastor já bem de vida, abençoado por Deus, ele resolve falar: meus queridos, eu vou falar para vocês de um dia que para mim foi tudo mal. E ele começa a contar exatamente o que aconteceu naquele dia que a igreja era pequena. Ele começa a contar que ele orou 10 minutos, 20 minutos, meia hora, e começou a chegar um casal e sentou lá no fundo, e ele desapontado. Quando ele estava começando a contar, existia um casal nessa igreja lá no fundo, cheio, de filhos, onde os filhos já estavam até cantando no grupo da igreja, levantou a mão e pediu permissão para falar. O pastor encerrou o sermão e falou: pode falar. Falou: pastor, o casal daquele dia era nós. Naquele dia nós queríamos nos separar,
Naquele dia nós queríamos acabar com tudo. Era para mim estar pagando pensão até hoje, mas a gente resolveu que antes de se separar, a gente iria num culto. A gente ia achar a primeira igreja que tivesse aberta e ia entrar. E nós entramos aqui. E o Senhor pregou aquela palavra maravilhosa e restituiu o nosso casamento. O pastor ficou impressionado, porque o pastor não sabia disso. Quando ele tentou continuar a história, que ele falou de um rapaz que entrou depois com a corda na mão, todo sujo, um dos empresários, o mais rico dos empresários daquela igreja, levantou o braço e falou: meu pastor, posso falar? Ele falou: pode falar, meu querido. Aquele homem que entrou com a corda na mão era eu. Eu estava passando pelo pior momento da minha vida. Eu perdi minha empresa. Eu estava perdido no mundo das drogas. Perdi minha esposa. Perdi meus filhos. E o único meio que eu me vi naquele dia foi tentar me matar. Todo sujo e maltrapilho, peguei uma corda. Amarrei ela num caibo que tinha. E quando eu tentei me lançar, a corda estava ruim e torou. Então eu decidi vir para a igreja para ver se Deus falaria comigo. E naquele dia, Deus usou o Senhor poderosamente na palavra. Deus restituiu minha empresa, restituiu meu casamento, trouxe meus filhos de volta. E até hoje eu estou firme na presença de Deus. E estou aqui com o Senhor. O pastor já começou a ficar emocionado, mas ele tentou prosseguir no seu relato dizendo que no meio do caminho para casa ele foi assaltado. E que tinham roubado não só ele, mas tinham levado a sua Bíblia. Quando de repente o porteiro que estava lá na porta da igreja levantou o braço e falou: meu pastor, posso falar? O pastor falou: pode falar, meu querido. Eu era um daqueles assaltantes que assaltou o Senhor. O meu companheiro morreu logo em seguida, no segundo assalto da noite que a gente foi fazer. Quando eu cheguei em casa, que eu abri as coisas que a gente tinha roubado do Senhor, eu vi aquela Bíblia e eu passei a estudar aquela Bíblia dia após dia. E eu comecei a frequentar essa igreja e estou aqui até hoje. E eu quero pedir perdão ao Senhor pelo que eu fiz, que eu nunca tive coragem de confessar. A esse momento do culto, a igreja já estava em prantos. O pastor já mal podia falar no microfone, porque a unção e a presença de Deus tomou conta da igreja. E aquele pastor entendeu que aquele dia que ele achou que tinha sido o pior dia da vida dele, foi o melhor dia da vida dele. Foi o dia que Deus bradou no céu e usou ele para abençoar a vida de muitas pessoas. De igual modo é na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer em nossa vida. Mas deixa eu te adiantar uma coisa. Quando Deus ele quer trabalhar, ele quer fazer, ele faz da maneira dele. Muitas das vezes nós não vamos entender, mas é tudo para o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe você ricamente nessa tarde. Espero que esta mensagem tenha tocado no teu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.